aí Ah, complica. entendi. Entendi. Estágio, mas de uma forma geral, o anual sempre é mais tranquilo, né? Entendi. A Daniela está falando aqui que colocou os mediadores como co-host. Então, Felipe, você pode compartilhar a sua tela para a gente começar? Acho que a ordem E como é que faz isso, Rodolfo? Que eu não participei, quem ia apresentar o outro? Então, um dos itens que a gente tem aqui embaixo é Share Screen. Share screen. Ah, aqui no É, share screen? Tá. isso. Posso compartilhar já, Rodolfo? Pode, compartilha que a gente vai esperar das 5 horas. Certo. Perfeito. A senhora Denise entrou? Nem sei. Acho que... Oi, Denise. Professor Rodolfo, como vai ser a distribuição? É naquele 20 minutos, 15 minutos, 10 e 5? Deixa... A gente tem 15 minutos de apresentação, mais 15 de comentários, né? São 10 para o mediador e 5 para perguntas, mas a gente mescla, né? 15 Tá, para a gente poder, todo mundo poder participar e não ficar só eu falando, né? tá bom. Por... A ordem é o trabalho do Felipe e depois o seu, né, Ivonaldo? Sim. Tá. Depois o trabalho da... Deixa eu abrir aqui, porque eu estou com outra tela. Da Milene. Da Milene, do professor Tomasetti, que também eles não estão. Mas aí dá tempo deles irem entrando, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui, tá? Você está trabalhando nessa área de ambiental, Felipe? Estou trabalhando, na verdade, no setor elétrico. Ah, com o Eu, setor elétrico. eu trabalho na Eletrosul, então Bacana. acaba que a minha dissertação ela é voltada mesmo para a área que eu trabalho. Bacana. Bem, são 5 horas, eu acho que a gente já pode começar, né? Certo. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Rodolfo. Eu sou professor no curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É muito legal eu pegar essa mediação do trabalho do Felipe, da professora Denise. Já trabalhamos juntos na época que eu fazia mestrado lá na Federal de Santa Catarina. Fico muito feliz de poder participar e tentar contribuir um pouco com o trabalho de vocês. A gente vai ter 15 minutos para as apresentações, né? Depois mais 15 para os debates. E eu prefiro fazer nessas ordens, não em bloco. Vamos primeiro os trabalhos, a gente comenta, depois o segundo trabalho do professor Ronaldo, depois a gente entra para o trabalho, no terceiro trabalho, se os autores tiverem aqui, né? Então, Felipe, fica à vontade. 15 minutinhos aí para você apresentar. Beleza, então. Dando início, então, à apresentação dos trabalhos. Meu trabalho é intitulado Pesquisa e Desenvolvimento P&D, investimentos realizados pelas empresas brasileiras geradoras de energia e sua relação com a matriz energética. Esse trabalho ele foi realizado por mim, pela professora Denise Demarte Minati Ferreira e pelo professor Dr. Hans Michael Van Bellen. Bom, desde a década de 40, o mundo teve um aumento exponencial no consumo energético. Ele é impulsionado tanto pelo aumento da industrialização, pelo aumento da população, quanto pelo próprio aumento no consumo de bens e serviços. Acontece que, infelizmente, a conscientização de que os recursos naturais eles não são infinitos, ele não aumentou na mesma proporção. Atualmente, né, nos últimos anos, em virtude da consequência dos recursos naturais serem limitados, as empresas, os setores como um todo, eles vêm percebendo que os recursos naturais de fato não são infinitos e a preocupação ela acabou começando a se fazer constante, basicamente em todos os setores. No setor elétrico, em virtude do desenvolvimento econômico sustentável, ele será alicerçado principalmente pela eficiência energética e pela maior participação das matrizes energéticas renováveis, houve uma maior intensificação do movimento. Inclusive, o plano decenal
da expansão das matrizes energéticas, que estipula que as usinas hidrelétricas elas devem reduzir sua participação na produção de energia e haver um destaque maior para a energia eólica e solar. Apesar do Brasil ser considerado um dos países com o maior índice de produção de energia elétrica através de matriz renovável, o nosso grande problema é a falta de diversificação. E o setor ele já vem percebendo isso. Então, diante de toda essa percepção, pesquisa e desenvolvimento ele acabou ganhando protagonismo nos últimos anos no setor, na tentativa de adaptar o setor a essas mudanças eminentes, né? Inclusive, atualmente, o país vem apresentando uma crise energética severa, em relação principalmente dessa falta de preparação para essas mudanças de cenário, né? Além disso, o fato de a gente depender fortemente das hidrelétricas é um problema pelo fato de ser uma matriz energética totalmente impactada por mudanças climáticas. Então, essa dependência energética, ela não tem como, as empresas elas não têm como fingir que não existe. Então, nesse caso, elas vêm então efetuando um maior protagonismo para pesquisa e desenvolvimento dentro de cada empresa específica. Esse protagonismo percebido por pesquisa e desenvolvimento, ele então impulsiona a comunidade científica a tentar fazer o quê? A pesquisar e desenvolver métodos que permitem o maior aproveitamento de fontes alternativas de energia. Isso por quê? Porque o estudo envolvendo a instalação de novas matrizes energéticas, ele envolve custo. Ele precisa ver um correto planejamento, envolvendo a escolha das matrizes energéticas. Além disso, as empresas elas levam em conta dois fatores. O principal seria essa pressão mercadológica, né? Essa conscientização tanto dos consumidores de que é necessário um menor impacto ambiental possível, principalmente para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável, é um dos fatores que impulsiona as empresas a investir em pesquisa e em desenvolvimento. Mas também tem um outro alicerce, seria a competitividade econômica oferecida por essas novas fontes. Então, surge a pergunta de pesquisa. Qual a relação dos investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento com a matriz energética das companhias do setor elétrico de geração de energia? O objetivo, então, da pesquisa seria o quê? Analisar esses investimentos efetuados pelas empresas do setor elétrico em pesquisa e desenvolvimento e a relação que possui com a matriz energética utilizada para a geração de energia. Além disso, verificar também se as empresas com matrizes energéticas não renováveis tendem a investir mais em pesquisa e desenvolvimento diante da pressão que o mercado impõe por novas fontes de energia renováveis. A justificativa dessa pesquisa é que, com essas mudanças que já estão sendo observadas no sistema elétrico nos últimos anos, os estudos de temas que acabam envolvendo fontes renováveis de energia e principalmente a diversificação das matrizes energéticas, eles têm se demonstrado fundamentais e totalmente ligados com a evolução do desenvolvimento econômico sustentável. Além disso, o acompanhamento dos resultados financeiros ele se mostra relevante na implementação de ações que possam levar à vantagem competitiva sustentável. Uma rápida passada, então, pelo referencial teórico. A pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico é fortemente regulado pela ANEEL. A ANEEL, basicamente, ela tem uma legislação que faz com que as empresas do setor elétrico elas sejam obrigadas a investir em pesquisa e desenvolvimento, justamente por tentar fazer com que as empresas não acabam investindo em inovações tecnológicas. Pela definição da ANEEL, pesquisa e desenvolvimento seria, então, alocação de recursos financeiros e humanos para projetos que promovam a inovação por meio da criação de novos equipamentos e da aprimoração da prestação de serviços que possam contribuir com a segurança no fornecimento de energia elétrica, a modicidade tarifária, a redução do impacto ambiental no setor e menor dependência tecnológica do país. Então, a ANEEL reconhece, e as empresas do setor também reconhecem, que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento ele é uma das principais alternativas para possibilitar a expansão de oferta de energia por outras fontes renováveis, apesar, é claro, de ser desafio, visto que não é fácil simplesmente moldar ou expandir uma determinada matriz energética, onde que surge ainda mais a importância dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
O cenário das matrizes energéticas, como eu falei no começo, o país, ele de fato possui uma participação bastante relevante em matriz energética renovável, só que o país se encontra naquele problema de ser altamente dependente das hidrelétricas, o que é o grande problema, justamente porque a gente fica à mercê de uma única matriz que por acaso, é fortemente impactada por mudanças ambientais. Então, o que o setor já vem percebendo? A necessidade de investimentos acentuados em tecnologia para redução dos custos referentes à implantação e expansão de novas matrizes energéticas. Então, surge o pesquisa e desenvolvimento e seu protagonismo no processo de inovação tecnológico das empresas. Em relação à metodologia, inicialmente a amostra inicial ela foi composta por 58 empresas do setor elétrico disponibilizados na B3. Contudo, teve que se excluir 21 empresas porque elas acabam não sendo nem todas as empresas do setor elétrico são geradoras de energia, porque o setor ele engloba geradoras de energia, comercializadoras, transmissoras e distribuidoras. Então, as empresas que acabavam não gerando energia tiveram que ficar de fora da amostra. Mais 11 empresas também tiveram que ficar de fora da amostra por conta de dados faltantes. Algumas não evidenciaram nas demonstrações financeiras o quanto que desembolsaram com pesquisa e desenvolvimento ou até mesmo seus relatórios de sustentabilidade, né? Visto que esses desembolsos eles podem ser encontrados principalmente no relatório de sustentabilidade, mas caso elas não divulgassem no relatório, às vezes era procurado também nas demonstrações financeiras, principalmente no relatório da administração. Além disso, também foi excluído 12 empresas que acabavam sendo controladas de outras empresas que já estavam na amostra, visto que foram analisados empresas consolidadas. Então, por fim, a amostra final foi composta por 14 empresas. Dessas 14 empresas, aproximadamente 8 empresas exatamente, possuem uma matriz totalmente renovável. A única empresa que não era 100% renovável, que não era renovável, foi a Eneva, que é uma empresa termoelétrica. A Eletrobras, por sinal, foi a empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento. Então, como um todo, a amostra foi composta por 56 unidades de observação, visto que foram analisados o período de 2016 a 2019. Não foi analisado um período maior, em virtude de ser observado que antes de 2016 havia muitas informações faltantes em relação à obtenção dos desembolsos com pesquisa e desenvolvimento pelas empresas. As variáveis selecionadas foram, então, os dispêndios realizados com pesquisa e desenvolvimento, obtendo essas informações inicialmente nos relatórios de sustentabilidade, caso não tivesse relatórios de sustentabilidade, foi analisado também em outras fontes, como demonstrações financeiras ou até mesmo no site das companhias. Em relação foi também selecionado a matriz energética, que é uma dummy, na verdade a matriz energética é a minha variável de interesse, é uma dummy independente, onde foi atribuído 0, caso a matriz energética seja 100% renovável, e 1, caso a matriz energética seja não renovável. E foram também selecionadas variáveis contábeis comuns de controle, como lucro líquido e patrimônio líquido, já utilizado em estudos anteriores. Se espera que as empresas menos renováveis elas desembolsam mais com pesquisa e desenvolvimento, com o intuito de obter melhores tecnologias para se adequarem às mudanças de setor. Além disso, a pesquisa e desenvolvimento ela vem ganhando forte impulso no setor, principalmente com o intuito de diminuir os custos de geração por fontes renováveis, visto que a geração de energia por fontes renováveis ela tende a ter um custo maior do que, por exemplo, a geração de energia por combustíveis fósseis. Então, pesquisa e desenvolvimento ela também tem esse intuito, visto que as empresas também, obviamente, elas visam o lucro. Então, a hipótese nula de que não existe relação entre o grau de investimento em pesquisa e desenvolvimento e a matriz energética utilizada na geração de energia. A hipótese alternativa seria, então, existe relação entre essas duas variáveis. Em relação às regressões, inicialmente foi avaliado as variáveis de forma isolada, né, a fim de verificar a relevância da matriz energética após a apreciação isolada e analisar a influência dela no montante total de dispêndios. Então, essa seria uma primeira análise, analisar essas variáveis de forma isolada. Em seguida, na equação 4, foi analisado apenas as variáveis de controle, a fim de analisar o value relevance dessas variáveis conjuntamente.
Em seguida, foi acrescentada a equação 5, as variáveis de controle, mais a matriz energética, né, a fim de analisar o conteúdo informacional marginal desta variável para pesquisa e desenvolvimento. Esse artifício de segregar a matriz energética em relação aos dispêndios realizados com pesquisa e desenvolvimento, tendo ainda as variáveis de controle lucro líquido e patrimônio líquido, ele tem o intuito justamente a intenção de fazer o quanto que a matriz energética ela acrescenta de conteúdo informacional para os desembolsos efetuados com pesquisa e desenvolvimento, e também em relação às variáveis de controle lucro líquido e patrimônio líquido. Ou seja, é verificar se a matriz energética das empresas do setor elétrico de geração consegue agregar conteúdo informacional para explicar os gastos com pesquisa e desenvolvimento a partir das variáveis de controle. Andreas Sprague ele já questionava até que ponto pesquisa e desenvolvimento ele é capaz de influenciar o resultado das organizações. Em relação, então, a panorama geral dos dados encontrados, foi observado que, apesar de pesquisa e desenvolvimento ele ter tido um aumento nos últimos anos de aproximadamente 7,7%, se eu for comparar com o crescimento da receita operacional líquida das empresas, ele não teve um aumento expressivo. Por quê? A pesquisa e desenvolvimento aumentou 7,7%, mas a receita operacional líquida aumentou 20,9%. O que pode perceber, então, que as empresas têm uma tendência de reduzir os desembolsos com pesquisa e desenvolvimento. Alguns autores eles atribuem isso à falta da instabilidade econômica que o país vem enfrentando e um pouco da aversão das empresas a fazerem desembolsos com projetos de pesquisas que não têm um retorno a longo prazo, a curto prazo, visto que geralmente os desembolsos com pesquisa e desenvolvimento, o retorno que a empresa vai obter, ele não é de curto prazo. Como eu falei anteriormente, a dependência energética do país, as empresas selecionadas, cerca de 80,7% são empresas que geram energia através da hidrelétrica, e apenas 8,4% de toda a geração de energia dessas empresas selecionadas é por fonte não renovável, que seria, então, as termoelétricas. Se eu for considerar apenas as matrizes renováveis, a hidrelétrica ela corresponderia a 89,1% de toda a geração de energia, o que demonstra a forte dependência do setor a uma única matriz energética. Então, em relação aos resultados estatísticos, foi, primeiramente, analisando a relevância da matriz energética com pesquisa e desenvolvimento, foi observado que as empresas que não possuem matrizes energéticas 100% renováveis, elas tendem a efetuar maiores desembolsos com pesquisa e desenvolvimento. Alguns autores eles já apontam que há uma tendência então, de crescimento das matrizes energéticas renováveis para os próximos anos, o que provavelmente criaria uma maior demanda para as empresas menos renováveis a se adaptarem com essa realidade, seja por competitividade econômica, seja por pressão mercadológica. Em relacionado à minha variável de controle patrimônio líquido, também teve uma relação positiva significativa, né? Quando isolado de forma isolada, quanto maior o patrimônio líquido, maior serão os recursos aplicados com pesquisa e desenvolvimento. A mesma relação também foi observado para o lucro líquido. Quanto maior o lucro líquido da companhia, maior tende a ser os desembolsos com pesquisa e desenvolvimento. Queiroz ele já observou essa relação, que o aumento dos desembolsos com pesquisa e desenvolvimento eles podem gerar aumento da receita por meio do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços e produtos oferecidos. Isso porque pesquisa e desenvolvimento, obviamente, ele também ajuda os gestores na tomada de decisões e na maior preparação para possíveis cenários. Em relação analisando inicialmente apenas as variáveis de controle, a primeira coisa que foi observado que há uma melhora do poder explicativo nessa regressão, apenas com as variáveis dependentes de controle, isso por causa do meu R² ajustado, ele foi superior às minhas regressões anteriores. E o que pode se observar é que o lucro líquido e patrimônio líquido, então, são informações relevantes para os desembolsos efetuados com pesquisa e desenvolvimento quando eles são examinados em conjunto. Contudo, ao acrescentar a variável matriz energética, a pesquisa ela não pôde confirmar a relevância da informação das matrizes energéticas no tocante aos gastos
com pesquisa e desenvolvimento quando essa variável é examinada em conjunto com as variáveis de controle. Ou seja, a gente pode inferir que as matrizes energéticas das empresas da amostra elas não acrescentam conteúdo informacional tanto ao lucro líquido quanto ao patrimônio líquido na tentativa de avaliar os investimentos com pesquisa e desenvolvimento. Alguns autores eles já atribuem a dificuldade em analisar a relação de pesquisa e desenvolvimento com outras variáveis, principalmente no setor elétrico. Isso por quê? Porque a pesquisa e desenvolvimento ele é regulado por lei, um percentual mínimo as empresas têm que destinar para pesquisa e desenvolvimento. Isso pode fazer com que essa variável ela se torne homogênea dentro desse setor e o seu fator de impacto não seja muito bem mensurado. Então, como conclusão, foi observada uma relação positiva e significativa entre empresas que não possuem matrizes energéticas 100% renováveis e os desembolsos em pesquisa e desenvolvimento, quando observadas de forma isolada. Faz sentido, com pesquisas anteriores, que empresas menos renováveis, elas de fato desembolsem maiores investimentos para tentar se adequar às futuras demandas. E como eu falei anteriormente, a inclusão da variável matriz energética no modelo com lucro líquido e patrimônio líquido, ela não consegue melhorar o poder explicativo dos desembolsos efetuados com pesquisa e desenvolvimento, justamente frisando justamente a dificuldade que a literatura tem para encontrar essas evidências. A diversificação energética, ela de fato é escassa, o que acaba desencadeando insegurança no fornecimento da eletricidade, entrando novamente a importância da pesquisa e desenvolvimento em virtude desse cenário. Então, o objetivo da pesquisa também foi tentar frisar a importância de P&D dentro do setor elétrico. Os investimentos em P&D, eles, então, se fazem necessários justamente e principalmente por permitir uma melhor adaptação do setor que, de fato, é necessário. As pressões sociais e mercadológicas, elas têm um papel bastante fundamental para essa concepção, por meio da energia renovável, e ela vem ocorrendo com muito maior frequência. Um grande problema observado foi que a dificuldade do mercado em conseguir observar os benefícios e as consequências que envolvem pesquisa e desenvolvimento. Isso porque é muito obtido ainda a visão de resultados a curto prazo. Então, por esse motivo, os desembolsos de pesquisa e desenvolvimento, eles sofrem com essa ruptura, com essa dificuldade do mercado em reconhecer a importância. Então, e para pesquisas futuras, então sugere-se uma melhor adequação desses dados estatísticos a fim de conseguir mensurar da melhor forma possível a relação dos desembolsos com pesquisa e desenvolvimento e a matriz energética. Então, essas seriam algumas das principais referências utilizadas e aqui tem um contato e obrigado. Obrigado, Felipe. Parabéns pelo trabalho. O tema, como você falou, a gente está vivendo um momento de uma grande crise energética no país, então é um tema super relevante. Queria perguntar se a professora Denise tem alguma coisa a acrescentar, eu sei que ela está online aí. A gente vai fazer 5 minutinhos, eu vou tentar fazer minhas considerações durante 5 minutinhos, porque você passou um pouquinho do tempo, para a gente poder adaptar para os outros trabalhos, tá? Professora Denise, você quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se ela está no chat. Bem, rapidinho vou fazer minhas considerações para abrir para comentários e perguntas. Felipe, primeiramente, lendo o seu trabalho, tá? Quando eu estou lendo o objetivo ou a pergunta de pesquisa, né, me dá a impressão, na hora que você constrói a pergunta de pesquisa, eu sei que isso é uma convenção nossa, mas me dá a impressão que a matriz energética é a variável dependente e a sua variável de interesse é os gastos com P&D na hora que estou lendo, né? Para o leitor em si, né? Lembrando que os comentários que eu estou fazendo aqui é mais para questões de pensando numa publicação futura. Então, dá uma olhada nessa construção, porque a impressão, pelo menos para mim como leitor, na hora que eu ouvi teu modelo, eu falei, ué, mas não era o contrário, né? Mas só sei que você fala sobre relação entre elas, e quando a gente está falando de relação, não importa, né? Mas para questão de leitura, talvez dá uma olhada nisso. Quanto a... Eu quero fazer uns comentários sobre a sua metodologia, né? A minha impressão
é que você tem poucas observações para o que você está propondo, né, em relação a rodar dados em painel em pooling, né? E aí talvez isso atrapalhe um pouco o seu desenvolvimento aqui por questões de precisar de bastante observações para você conseguir captar o efeito dessa variável, né? Essa variável que você usou como variável dummy, né? A questão de se ela é renovável ou se ela não é, ela é não renovável. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre a sua escolha do modelo Pools. Quando a gente trabalha o Pools, ela vê cada observação como uma observação individual, né? E não e não capta o efeito das empresas em si, né? As variáveis que são omitidas ali da própria empresa com ela mesma. Então, eu sugeriria você fazer um cluster de erro por empresa, né? Usando um erro padrão robusto por empresa para você tentar captar esse efeito, porque por mais que o pulse ali ele vai cada observação ele vai considerar como uma empresa diferente, a gente sabe que na prática tem a relação das empresas dela com ela mesma, né? Ao longo dos anos. Então você usou o R, mas eu acho que talvez você consiga no próprio software utilizar o padrão robusto por empresa para captar esse efeito entre elas. Eu sugeriria usar efeitos fixos por empresa, mas isso acaba com seus graus de liberdade. E aí, como você tem poucas observações, isso pode comprometer o seu modelo, né? Qual que mais que eu poderia fazer de comentários aqui? Essa escolha, né, de você fazer uma equação para cada variável, depois uma equação para as duas de controle, mais uma terceira para ver a captar o efeito da variável de interesse, né, que é a matriz energética. Quando você faz a primeira equação com a matriz energética, uma regressão simples, com uma variável dummy, ao meu ver, você está fazendo aqui uma diferença de média, né, em relação... É uma diferença de média ali entre elas, que realmente você achou ali que existe uma relação, né? Quando você introduz ela no modelo com as duas outras variáveis, se você vê que ela não incrementa, talvez seja justamente pela quantidade de observação, né? Se você tivesse uma amostra maior, com mais observações, talvez essa variável fosse trazer algum incremento para o seu modelo. Agora, uma pergunta. Você me traz uma tabela aqui com a porcentagem de matriz renovável por cada empresa. Essa informação, ela muda ao longo dos anos? Essa porcentagem? Você teria essa... Ela tende a não mudar. Tende a não mudar, né? Porque senão eu sugeriria você usar essa variável como variável dependente, né? Essa porcentagem. Sim. Mas só uma dúvida. Mas meus comentários é mais para critério mesmo de você pensar com relação a uma publicação futura, né? E, por fim, você não apresenta os testes dos pressupostos da regressão nos seus resultados, né? Normalidade, heterocidade, assim por diante. Então, eu sugiro que vocês façam os testes e, pelo menos para a equação 1 ali, você vai ter problema que é uma dummy, né? Então, não vai ter, com normalidade, vai existir. Mas questão para o último modelo, se apresentar os testes dos pressupostos das regressões, da regressão, né? No mais, parabéns pelo trabalho, tema super interessante. A gente tem 4 minutinhos aí, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o Felipe. Pode falar, Ivanov. Fica à vontade. Bom, inicialmente, parabéns aí, Felipe, a professora Denise e ao Hans, pelo artigo. Eu li o artigo. O professor Rodolfo já matou 4 perguntas minhas, professor, então eu vou passar só para outra, tá? Que eu ia perguntar dos testes, o professor já falou e você já respondeu. Eu ia perguntar do modelo de regressão, o professor Rodolfo já fez. Então, eu vou te perguntar um item que me chamou a atenção, apesar de um artigo estar descrito,
Por que você utilizou a matriz energética como uma variável? Né? Porque eu fiquei na mesma dúvida, professor Rodolfo, quando eu li aquela tabela, eu falei, por que não usou outra variável para medir? Porque a variável dummy, como o professor Meio já comentou, ela tem poucas variáveis, talvez você não conseguisse captar essa relação. Né? E realmente eu acho que isso ficou evidente ali, que ela não captou. Mas a pergunta é, por que a matriz energética renovável pode agregar valor à tua informação? Por que eu não poderia ter utilizado uma outra variável para captar esse modelo e deixaria só a variável renovável dummy 0 e 1 de matriz energética como uma variável de controle? Não, na verdade, essa regressão está passando por modificações atuais justamente para tentar tirar essa dummy da matriz energética. Então, tirar ela de ser uma dummy e transformar ela numa variável assim como as outras. Pegando a garantia física de cada empresa e transformando ela num índice para daí sim eu conseguir distinguir variável matriz energética e uma outra variável que não possui uma matriz 100% renovável. Então, a ideia é justamente por conta desse problema que depois da aprovação do Congresso eu observei relacionado à dummy, seria então tirar ela de ser uma dummy e transformar ela numa outra, em outras variáveis. Entendi. Utilizando, sim, já foi identificado esse problema de fato após a aprovação. Entendi. Tudo Perfeito, bem. Perfeito, Felipe. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? A gente está no nosso limite de tempo, né? Um minutinho aí, se ninguém quiser, a gente passa para o próximo trabalho. Cleciane levantou a mão. Boa tarde. É coisa rápida. Eu tenho algumas questões, porque eu milito no setor elétrico há mais de 20 anos, mas aí, em função do tempo, eu vou me abster disso. Parabenizar o trabalho aí da equipe. É muito bom mesmo. E com relação a esse último tema, eu não vou falar dos limites, da aplicação do PID, essas coisas todas, mas com relação a essa variável que vocês colocaram aí, Felipe, talvez uma coisa importante e relevante é você fazer uma correlação entre os investimentos de P&D, você está fazendo uma evolução disso, e a energia gerada por essas empresas. Quer dizer, aí você tem uma correlação mais, na minha opinião, consistente. Quanto ao mais, eu acho que o tempo já foi embora. Parabéns à equipe pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Edilson. Muito obrigado, é uma boa ideia. Bem, o próximo trabalho é o trabalho Wagner, da Franciele e do Ivanaldo, fachadas organizacionais e divulgação voluntária do Guidance, análise entre as empresas investigadas pela Polícia Federal. Pedir para o Ivanaldo... Você que vai apresentar, Ivan? Sou eu. Uhum. Professor, então você compartilha sua tela com a gente, por favor. Os autores do próximo trabalho já estão aí, né? A Milene, estou vendo o rosto da Milene. Tá, perfeito. Bem, vamos, professor, você tem 15 minutinhos aí para apresentar, depois a gente abre para comentários. Um momentinho. Bom, uma boa tarde a todos. Obrigado, professor Rodolfo, por moderar essa sessão. O nosso artigo, ele foi escrito, então, por mim, Ivonaldo Brandani, eu sou da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Foi escrito também pelo professor Wagner Alves Arantes, que é professor da Universidade Federal de Viçosa, e pela Franciele Machado de Souza, que é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. O nosso artigo denomina-se Fachadas Organizacionais e Divulgação Voluntária do Guidance, análise entre empresas investigadas pela Polícia Federal. A contextualização e a importância desse tema se reverte a partir do momento que nós observamos nos relatórios divulgados pelas empresas, basicamente no relatório de Guidance, que a gestão dessas empresas, elas se empenham em demonstrar, em escrever estratégias dentro desses relatórios, e essas estratégias são destinadas a equilibrar, né, as expectativas que os stakeholders têm
sobre esses relatórios, né? Então, a administração busca atender a uma expectativa desse stakeholder, né? E, para isso, ela descreve no seu relatório do Guidance as suas projeções e o seu acompanhamento. Então, as empresas, ao elaborarem esses relatórios, elas enfrentam o que nós chamamos de risco de que essas estratégias de divulgar essa informação para atender à expectativa do stakeholder possa, em algum momento, prejudicar a imagem da empresa devido a algo que ela projetou, mas que ela não conseguiu atender. Então, segundo o Abramson e o Baumert, eles dizem que essas empresas elas podem criar estruturas internas dentro das empresas, né, que ele denomina de exibição organizacional. Então, nos relatórios, eles podem descrever ações que ficam demonstradas para esse stakeholder mais um fator de exibição do que propriamente de atuação. E essas subestruturas, elas denominadas de exibição organizacional, elas podem ser identificadas como fachadas organizacionais que esses gestores utilizam para demonstrar essa informação. Mas o que é essa fachada organizacional? Nada mais é do que uma forma simbólica na qual os gestores utilizam por meio dos seus relatórios, né, para projetar aos seus stakeholders, né, como é que é a gestão dessas organizações. Então, essas fachadas organizacionais são classificadas em 3 categorias: a fachada racional, a fachada progressiva e a fachada de reputação. Mas, basicamente, essa fachada ela é teorizada para servir com um único objetivo: criar, por parte da gestão dessas empresas, né, uma legitimidade organizacional e que isso seja refletido aos seus stakeholders. Então, essa fachada organizacional, dentro dos relatórios, ela pode ser construída pela gestão dessa organização, segundo Abramson e Baumert, com a intenção de ocultar a má-fé do gestor, tá? Ou pode transmitir a esse stakeholder, né, mudanças que efetivamente estão ocorrendo dentro da empresa. Tá? Então, dessa forma, as empresas constroem dentro dos seus relatórios essas fachadas, muitas vezes com o objetivo de ocultar alguma informação ou projetar alguma informação que ela gostaria que o stakeholder entendesse de uma maneira diferenciada. Então, aí, a partir dessa teoria da fachada organizacional, nós analisamos que, em determinado período de 2010 a 2019, algumas empresas brasileiras, né, passaram por investigações da Polícia Federal. Né? Então, utilizando a lente teórica, né, das fachadas organizacionais e considerando que algumas empresas brasileiras foram investigadas, vem a nossa pergunta, né? Se as investigações da Polícia Federal nas operações Carne Fraca, Lava Jato e Zelotes tiveram reflexo nas fachadas organizacionais nos relatórios de guidance das empresas investigadas. O nosso objetivo geral é analisar as fachadas organizacionais recorrentes nos relatórios de guidance das empresas investigadas nas operações da Polícia Federal. O referencial teórico, nós buscamos fundamentar o nosso estudo em 3 grandes áreas: a teoria da hipocrisia organizada e das fachadas organizacionais. A hipocrisia organizada é do Brunson, de 2007, e a hipocrisia e a fachada organizacional de Abramson e Baumert, de 2009. E o segundo referencial, em relação aos relatórios prospectivos, né, que é o Guidance, que já tem estudos, inclusive, vários estudos brasileiros, mas utilizando as orientações do CODIM e da CVM. A pesquisa, ela caracteriza como uma descritiva, nós utilizamos os documentos, os relatórios do formulário de referência, basicamente o item 11.1 e 11.2, que descreve o Guidance, e ela tem uma abordagem qualitativa. O universo de estudo foram todas as empresas que foram objeto de denúncia e investigadas no âmbito das operações Lava Jato, 2014, Zelotes, 2015 e Carne Fraca, em 2017. Ao todo, foram 100 empresas investigadas. Em 2014, a Lava Jato investigou as denúncias de lavagem de dinheiro. Em 2015, a Operação Zelotes investigou os Conselhos de Administração e de Recursos Fiscais, o CARF, né, os membros desse conselho. E, em 2017, a adulteração de carnes no mercado interno e externo.
Então, dessas 100 empresas que foram investigadas, né, 4 delas emitiram e foram o relatório de guidance nesse período de 2010 a 2019. E foram o foco das investigações da Polícia Federal. E as outras empresas, elas foram investigadas, mas não constatou-se que elas não estavam envolvidas. Então, nós avaliamos a Petrobras, na Operação Lava Jato, em 2014, a BRF, em 2017, e o Bradesco e o Marco Polo, S.A., né, em 2016. Como variáveis para nós analisarmos a lente teórica, nós utilizamos, então, as 3 fachadas, as racionais, as progressistas e a de reputação. A fachada racional, ele tem a ver quando a empresa descreve que ela cumpre as normas, que ela cumpre os regulamentos, né? Que basicamente a empresa adota todos os procedimentos regulamentares para a elaboração das suas projeções e seus acompanhamentos no guidance. Então, ele descreve lá no relatório isso. Na visão progressiva, né, a empresa evidencia nesses relatórios que ela adota as melhores tecnologias, as melhores práticas, né? Mas tem que ficar evidenciado nesse relatório que ela é uma empresa inovadora, que apesar dela conservar as práticas antigas, ela está investindo em inovação. E a fachada de reputação, ela está basicamente focalizando, né, a utilização dos relatórios financeiros por meio das publicações das demonstrações contábeis, passando para o stakeholder uma imagem mais positiva. Tá? Então, lá no relatório do Guidance, ele faz a projeção e o acompanhamento focado na utilização dos dados contábeis. Então, foram analisados por essas 4 empresas 80 relatórios, né? Basicamente, o de projeção, estimativa e previsão, o item 11.1 do relatório de formulário de referência, e o de acompanhamento do 11.2. Nós escolhemos as frases, as palavras-chave que se enquadravam num desses tipos de fachada, racional, de reputação ou progressiva, tá? E analisamos a disposição textual dessas frases nos relatórios. E aí utilizamos a frase do Abrahamson e Bauman, que diz que as fachadas organizacionais podem maquiar ou mesmo evidenciar fatos associados a investigações, que no nosso estudo, nós olhamos que essas investigações foram promovidas pela Polícia Federal. Tá? As frases que compõem o relatório de guidance, elas foram analisadas separadamente. Nós utilizamos, então, o método de análise de conteúdo de Bardan, de 2008. O software foi o NVivo, né, para analisado. E nós codificamos, então, dentro desses 80 relatórios, 1.742 fachadas organizacionais. Localizamos 671 nos relatórios de guidance, né, da prospecção, de projeção, desculpe, e 1.071 dos acompanhamentos. Para fazer essa análise, foram realizados, então, nós fizemos a análise individualizada, cada um fez a análise desses 80 relatórios, depois nós sentamos e comparamos, e as divergências das análises foram ajustadas e consenso para que a gente pudesse fazer a análise do resultado. Então, aí nós chegamos a essa estatística aqui, né? Quando nós olhamos do ponto de vista dos relatórios de guidance, então nós observamos que a Petrobras inicia emitindo, a partir de 2010, que quando inicia a obrigação de descrever o guidance no formulário de referência, né? Ela começou com 1 página e terminou com 11, na última projeção em 2019. Então, nós tivemos aqui um desvio padrão de em torno de 3,02. E a mesma coisa a gente observa, então, e as demais empresas? As empresas vieram na média, né? Mínimo 1 página, no máximo 4, a Bradesco 1, no máximo 13, o Marco Polo 1, no máximo 13. E no relatório de acompanhamento, nós visualizamos que a Petrobras, ela divulgava mais índices quando ela começou, tá? Depois ela foi diminuindo esses índices e no momento que ela é investigada, ela deixa de divulgar esses índices lá nos acompanhamentos. Então, nós observamos que o relatório mínimo emitido por ela foi de 1 e no máximo de 3. Quando nós olhamos as sentenças, ou seja, as frases da formação da fachada organizacional, então nós observamos que no relatório de projeção, nós encontramos, no caso da Petrobras, 24 frases, não é? No primeiro relatório foi o mínimo, e no máximo 168. E lá no acompanhamento, olha, no mínimo 32 e no máximo 136 frases.
A empresa que mais colocou frases de efeito das fachadas organizacionais foi a BRF, né? Mínimo 4 e no máximo 132, e do de acompanhamento, que começou com 2 frases de fachadas no acompanhamento, em seu último relatório, 452. E aí nós analisamos, colocamos esses números, né? E visualizamos que, quando da Operação Lava Jato, que iniciou lá em 2014, a Petrobras S.A., então aqui nós temos essa barra vertical, né, que indica exatamente o momento onde iniciou a Operação Lava Jato. A Petrobras vinha divulgando basicamente relatórios de fachadas racionais e de reputação, mas quando inicia a Lava Jato, ela tem uma queda brusca, tá, em todos os seus índices de reputação. Ela praticamente retira dos seus relatórios as suas frases e só vai recuperar isso mais uma frente, mas já não da forma como ela vinha informando, né, de 2019. Já em 2000, no relatório de acompanhamento, ocorre o mesmo. Ela vinha divulgando os seus relatórios racionais e de reputação, mas quando ela é investigada, né, em 2014, ela reduz essas frases dentro dos seus relatórios. E fizemos essa análise também para a carne fraca, na BRF, então nós observamos que a Petrobras não utiliza, nós não vimos fachadas progressivas nela, tá? Ela só remete às fachadas racional e de reputação. Já na operação carne fraca da BRF, né, nós visualizamos que a BRF ela utilizou até 2017, quando inicia a ser investigada, né, frases de reputação e de racional também. Mas lá no acompanhamento, ela vinha num número grande de frases, mas quando ela começa a ser investigada, ela deixa, a partir de 2015, de publicar o guidance, tá? E só volta a publicar isso em 2017. Fizemos a análise para o Bradesco, mesmo caso. Toda vez que iniciou a empresa a ser investigada, nós observamos uma queda na utilização de frases de fachadas, tá? Tanto no guidance de projeção quanto de acompanhamento. Mesma coisa ocorreu com a Marco Polo em 2016. Tá? Bom, quais são as discussões e as conclusões que nós chegamos então? Então, no período de 2010, analisando por empresa, de 2010 a 2014, foi o maior relatório de projeção, né, que nós visualizamos dentro da Petrobras. A partir de 2014, houve uma redução na divulgação de indicadores. A Petrobras deixa de divulgar as suas fachadas de reputação e passa a explicar apenas as projeções centralizadas no Brasil. O uso da fachada racional e de reputação, que teve início em 2010, mas com a investigação a partir de 2014, nós entendemos que houve alterações nessas fachadas identificadas, principalmente porque ela reduziu a utilização dessas frases que perpetuavam ou que remetiam a essa fachada de reputação irracional. A BRF, o foco do guidance dela era a expectativa de crescimento da empresa. Então, isso vai ocorrer em 2017, né, a sua investigação. Então, no período de 2015 a 2017, a BRF deixa de divulgar o guidance, não divulga mais. O foco do guidance dessa empresa, como eu falei para vocês, era sempre frases que remetiam a crescimento da empresa. Tá? E agora, a partir de 2018, a empresa voltou a divulgar o seu guidance. Quanto à BRF ainda, nós olhamos que ela majoritariamente utiliza de fachada de reputação nesse período. Esse comportamento foi impulsionado justamente pela expectativa de crescimento da empresa. E nós observamos no relatório da BRF que eles efetuam, né, a construção textual está sempre associada à fachada de reputação. A Operação Zelotes, que foi a investigação das empresas Bradesco e Marco Polo. Para a empresa Bradesco, houve uma alteração do tamanho do relatório. 2010 eram 13 páginas, passou para 8, reduziram significativamente a utilização de frases de fachada. As fachadas de reputação para o relatório do Bradesco, ela cria, sempre demonstrando uma imagem positiva e de crescimento do Bradesco. E dentro da fachada racional, nós visualizamos que essas informações são sempre confrontadas
com o que é estimado e o que é realizado dentro do Bradesco. Para a empresa Marco Polo, durante todo o período investigado, ela vai oscilar entre as fachadas racionais e de reputação. As fachadas racionais dentro da Marco Polo, sempre eles fazem a comparação entre os indicadores estimados e relatórios. Dessa forma, a contribuição do nosso estudo ele está relacionado ao relatório do Guidance dentro do formulário de referência. Tá? E a importância disso está condicionada aos interesses que as organizações têm justamente de divulgar essas informações prospectivas. Então, essa variabilidade que nós encontramos dos dados do Guidance de 2010 a 2019, ela está associada às investigações que foram realizadas, e essas investigações, as empresas entenderam que elas impactaram a imagem da empresa frente ao mercado. Tá? E esse impacto, ela foi percebida. Tá? Então, nesse cenário, parece ser, na nossa pesquisa, o ideal para a construção, por parte das empresas, dessas fachadas organizacionais, justamente para mascarar os comportamentos de situações que a empresa vivenciou em determinado período, corroborando com o que está previsto lá por Abrahamson e Baumard. Tá? Para futuros estudos, então, nós estamos analisando o impacto de eventos relacionados à corrupção, né? Um outro enfoque. Pesquisas teriam que analisar também a necessidade de outras informações que estão descritas dentro do formulário de referência, quanto no relatório de administração, a gente pode comparar isso. E um outro pesquisa que nós já estamos rascunhando é como é que essas divulgações relacionadas à corrupção vão diferir em relação ao mercado. Tá? A corrupção hoje é um tópico contundente, sempre foi, mas hoje as empresas estão preocupadas com isso, e essa divulgação corporativa ela pode ser manipulada de acordo com a sua fachada. De uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar quanto ao nosso tema. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Parabéns a você, aos autores, ao Wagner, Franciele. Eu gostei muito do tema, é um tema que eu não tinha familiaridade, e eu que trabalho com disclosure da informação contábil, achei muito interessante essa hipocrisia organizada e as fachadas organizacionais. Muito legal de ler. E eu vou tentar fazer meus comentários em 5 minutinhos aqui para a gente abrir também para comentários das pessoas, né? Uma coisa, meu intuito aqui também, como eu falei para o Felipe, é fazer alguns comentários que contribuam para uma publicação futura, né? Sim. Eu tenho apenas um comentário em relação a isso, que é a questão que eu senti falta nesse trabalho, é estudos mais atuais na discussão. Se eu não me engano, vocês trazem alguns estudos na introdução, mas falam só o que foi já feito, mas na discussão eu achei os trabalhos um pouco com mais de 5 anos, né? Eu sugeri que vocês trouxessem para a discussão trabalhos dos últimos 5 anos. Eu sei que isso vai ser algo que vai conseguir mandarem para um periódico, uma revista de publicação, vai ser um ponto que os avaliadores vão levantar, né? Eu sei disso porque eu já sofri bastante dessas críticas nos meus trabalhos, né? Em relação a trazer trabalhos mais atuais para a própria discussão. Eu acho que é o único comentário que eu tenho para fazer para contribuir para uma futura publicação. E eu tenho uma pergunta quanto se vocês chegaram a cogitar fazer um estudo de eventos em relação à quantidade de publicação antes desses guides, dessas fachadas, e depois, né? Porque vocês botam ali visualmente o ponto exato do começo da investigação e dá para ver um comportamento ali. E aí eu ia sugerir, eu perguntar se vocês não cogitaram fazer esse estudo de eventos para ver se realmente existe uma diferença estatística ali de média, né? Uhum. Professor, como o estudo era... Bom, obrigado pelos comentários. Primeiro que a gente buscou, mas ainda, eu acredito, essa é a crítica que a gente vai fazer, o pessoal tem medo de colocar, acho que nos artigos, professor, né? Expor, por exemplo, corrupção, expor investigação da Polícia Federal.
Tá? Então, não há, nós procuramos no Brasil artigos fazendo essa relação atuais. A gente conseguiu estudos, mas estudos mais anteriores. Mas a gente vai procurar e vai fundamentar, que eu concordo consigo, que 5 anos para nós já está metade, né? Aí, quando nós fizemos toda a análise, nós deixamos para fazer esse estudo de evento, para usar esse número, professor, e olhar como o mercado avaliou o senhor, entendeu? Então, nós estamos com esses dados prontos, e aí nós faremos o estudo analisando o evento antes e depois. Então, nós já Mas a fizemos questão esses de testes. retorno, desculpa, a questão do retorno da ação, impacto Não, no o preço, retorno, não. como o mercado visualizou, né, o retorno dessa ação em relação a essa informação. Ah, entendi, interessante. É por isso que nós colocamos ali, professor, que analisar o impacto desse evento relacionado à questão do como futuro, né? Como é que o investidor olha essa investigação? Será que foi com desconfiança ou não? Mas nesse estudo, professor, o que mais chamou a atenção nossa foi essa situação da utilização de fachadas, né? Como isso fica evidente, o professor sabe do disclosure, né? Mas como é utilizada essa ferramenta? Então, quando nós utilizamos a técnica, né? E nós olhamos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, e aí casa muito bem a teoria do Abrahamson quando ele fala isso, né? Utiliza-se as fachadas para disfarçar algo que ela não quer visualizar. Bem bacana mesmo o trabalho de vocês, parabéns. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, professor Ivanaldo? Se tiver, vocês poderiam abrir o microfone, né, para a gente interagir um pouco mais, em vez de mandar no chat. A gente ainda tem 6 minutinhos. Então eu vou aproveitar, professor, já que o professor já levantou essa questão, né? Acho que esse é o momento mesmo da academia se abrir para analisar esses relatórios que são apresentados. E uma crítica que nós temos que fazer, nós deixamos também para fazê-lo depois, professor, tem-se a impressão que os contadores estão fazendo só Ctrl+C e Ctrl+V, o senhor sabe, nos relatórios, porque nós olhamos só o guidance, mas quando a gente olha o histórico, tem umas coisas assim muito interessantes de ser avaliadas. Isso ficou para um outro artigo que nós vamos escrever mais bacana. à frente, né? Eu Fiquei acho curioso. que esse é um tema que a gente precisa descrever mais, né? Então, hoje a gente ouvia as palestras no evento, professor, e aí eu fiquei pensando com esse documento, né? Esse artigo que a gente escreveu. E nós já estamos elaborando mais um, que é esse que o professor comentou, no estudo de evento, né? E o outro é a possibilidade de nós avaliarmos porque esse relatório não necessariamente é feito pelo contador, mas dentro do formulário de referência, ficou evidente que as empresas deixam de publicar os seus guidance, né, a partir do momento que eles têm algum problema ou que a sua imagem está vinculada a alguma situação que acredito que, do ponto de vista deles, os gestores tenham medo que isso se reflita no valor de mercado dessas entidades. Nos estudos de divulgação de disclosure seria bem evidente, né? A escolha de divulgar informações que beneficiam, né, a imagem da empresa e a escolha de omitir certas informações que impactam na imagem da empresa, né? Parabéns, professor. Obrigado, professor. Se alguém não tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu vou pedir para a Milene compartilhar a sua tela para a gente dar início à apresentação do próximo e do último trabalho, né? A influência da mídia social no valor da Petrobras. Sr. Ivanaldo, obrigado. Eu peço só para descompartilhar a tela para a Milene poder compartilhar a tela dela, por favor. Como é que eu descompartilho? Stop share. Obrigado, professor. Nada. Milene, você é aluna de mestrado da UFRJ? Sou. Terminei, na verdade, defendi mês retrasado. Boa, parabéns. Obrigada. Parabéns. Por favor, fique à vontade, 15 minutos aí para a sua apresentação. A gente tem 30 minutos, né? Então a gente tenta, se passar um pouco do tempo, a gente vai organizando aqui e adaptando, tá? Milene, fica à vontade aí. Então, obrigada. Boa tarde a todos.
esse artigo aqui, ele saiu da minha dissertação. Foi na verdade, foi antes de eu defender, então mudou um pouquinho depois. O nome é A Influência da Mídia Social no Valor da Petrobras. Bom, primeiro contextualizar. Hoje em dia, as pessoas postam tudo ou quase tudo nas mídias sociais, né? Os seus humores, as suas emoções, seus sentimentos. Tudo isso é compartilhado. E essas emoções, elas só podem ser por situações, mas também pode ser sobre determinadas marcas. A teoria de finanças comportamentais diz que as pessoas elas levam em consideração as emoções e os humores na hora de realizar sua tomada de decisão. Então, nisso há uma relação entre o sentimento e o comportamento do mercado acionário. E a análise textual pode captar o sentimento otimista ou pessimista de quem escreve aquilo. Então, eu fiz uma figurinha, mais ou menos, que mostra o mecanismo de transmissão, que é os investidores, como eles fazem parte da sociedade, eles postam nas redes sociais tudo que está sentindo, suas emoções, e ao mesmo tempo, uma vez de mão dupla, né? Ao mesmo tempo, ele também lê tudo o que está sendo postado nas mídias sociais, e ele também sofre impacto sobre aquilo, sobre o que os outros postam. E aí, né, depois de postar e ler, aí ele realiza a tomada de decisão dele no mercado financeiro. A gente tentou trazer um diferencial, né? Então, fizemos um dicionário específico para a empresa, porque quanto mais específico, melhor vai ser a modelagem. Tentamos também não pegar um dicionário lá de fora e trazer aqui para a Petrobras, porque uma simples tradução poderia dar um resultado errôneo, né? Então, a gente decidiu fazer algo estatístico e algo novo. Então, a questão de pesquisa. Qual o efeito do sentimento expresso via Twitter sobre o retorno das ações da Petrobras? Bom, por que Petrobras? A gente viu que nos últimos anos é a empresa que mais estava, ganhou até um prêmio disso, no boca a boca, né, das pessoas, que estava mais no imaginário do brasileiro. Então, a gente imaginou que teria mais mensagens sobre ela. E Twitter foi pela facilidade de pegar os dados. A metodologia, eu deixei assim, fica até mais claro. Primeiro, eu minerei os dados, eu coletei os dados do Twitter, e aí eu coletei em 3 amostras, que foi uma que eram mensagens que tinham a palavra Petrobras, a segunda eram mensagens que tinham o ticker da ação, né, PET3 ou PET4, e o terceiro, eu coletei mensagens da página oficial da Petrobras. Isso foi feito a fim de investigar qual seria o lugar que mais teria sentimento das pessoas em relação à empresa. Depois disso, eu fiz a limpeza dos dados, né? Tirei as stop words. Na verdade, eu tokenizei tudo, deixei tudo em palavras, tirei as stop words e tal. Depois foi feita uma filtragem. Essa filtragem foi feita no seguinte esquema. Palavras que apareciam tanto em dias positivos quanto em negativos, se ela aparecer na mesma frequência, na mesma média, com não grande desvio, ela foi retirada. Porque acreditou-se que se ela aparece no mesmo peso nos 2 dias, então não traria muito resultado. Muita análise do sentimento, né? Seria mais neutra. Depois disso, essas palavras que restaram dessa filtragem, elas foram colocadas no mapa perceptual. E aí, o mapa perceptual, ele analisa não só a frequência da palavra sozinha, ela analisa a frequência da palavra em relação a todas as palavras. Ela faz um escalonamento multidimensional. Então, ela vê uma palavra em relação a outras. E aí, no mapa, se ela ficava acima, ela era positiva do eixo. Se ficava abaixo, ela era classificada como negativa. O positivo mais 1, negativo menos 1.
E aí, a partir daí, eu construí o indicador de sentimento. Depois que eu construí o indicador de sentimento, eu fui testar esse indicador, né, com 3 regressões, que eu fui ver se o sentimento total ele tem relação com o retorno. Eu separei o sentimento depois em sentimento positivo e sentimento negativo, para ver se tinha relação com o retorno. E depois eu vi o sentimento em relação, se ele impacta o mercado sobre o retorno. Eu separei, não, fiz 2 indicadores de sentimento. Isso também só a fim de investigação, para ver se um daria diferente do outro. Então, eu analisei o sentimento total e o sentimento médio. Lembrando aqui que as palavras, as negativas receberam peso -1. Então, aqui é palavras positivas, mas as palavras negativas sendo que elas são negativas. Aí tem as minhas hipóteses de pesquisa, né? Que foram 3 modelinhos que foram rodados. A primeira, o sentimento textual se relaciona com retorno. Então, a regressão de Sharpe, que eu somente acrescentei o sentimento. Aqui o sentimento total, aí 2 regressões, no caso, né? Sentimento total e médio. Eu fui testando um para cada. Depois eu separei, como havia dito, aí o sentimento positivo e o sentimento negativo. E aí depois eu fui ver se o sentimento textual amplifica ou reduz o movimento de mercado em relação ao retorno. Aqui eu já fui direto para os resultados, mas aí aqui a gente não está vendo sentimento, o número absoluto. A gente está vendo aqui a primeira diferença do sentimento. Então, aqui a gente está vendo a variação do sentimento, que é o sentimento de ontem menos o sentimento de hoje. Então, a primeiro resultado deu que o sentimento textual, tanto total quanto médio, tem impacto, sim, no retorno da Petrobras, que já vinha de acordo com todas as pesquisas que já vinham sido publicadas antes, né, de sentimento textual no Brasil. Aqui esse resultado achei interessante, né, porque só o sentimento negativo, só a variação do sentimento negativo deu significância, que mostra que as pessoas elas têm uma aversão à perda, né? Aliás, que é de acordo com a teoria de finanças comportamentais. As pessoas têm mais medo de perder do que teria vontade de ganhar. Assim. Então, aí deu negativo, só significativo. E o movimento de mercado em relação o sentimento em relação ao movimento de mercado. Aqui, essa regressão aqui foi a mais complexa para eu criar. Porque no início eu não tinha dividido o mercado, eu tinha dividido o sentimento. Sendo que a interpretação das variáveis não ficaria certa, porque se aqui o meu coeficiente desse positivo, eu não teria nem interpretação. Não teve jeito. Então, no caso, a gente decidiu, né, o meu orientador dividiu o mercado. E aí deu só o negativo. Então, significa que as pessoas, quando o mercado está indo mal, o sentimento afeta mais ainda as pessoas. Como aqui deu o sinal de negativo, que foi de acordo com o que a gente esperava, significa que quando o mercado vai mal e as pessoas estão com sentimento negativo, esse mercado, a queda é mais profunda. Então, o impacto no retorno da Petrobras é pior. O sentimento com o mercado indo mal. Porém, se o mercado está indo mal e o sentimento das pessoas em relação à Petrobras for positivo, essa queda vai ser diminuída, vai ser amaciada. Que também vai de acordo com a teoria de finanças comportamentais, né? As pessoas têm um comportamento maior à defesa do patrimônio. Então, quando o mercado vai mal, elas sentem mais. Sobre as amostras, esses resultados todos foram da amostra que teve só a palavra Petrobras. Essa amostra teve mais de 3,5 milhões de tweets coletados. As outras amostras teve
teve bem menos tweets, né? Teve uma de quase 140 mil, outra de 210 mil. E o que aconteceu? Uma delas teve problema na hora de filtrar, que é palavras que apareciam tanto dias positivos quanto dias negativos, não apareceu nenhuma palavra. Por quê? Porque eram textos informacionais e eram iguais diariamente. Então, por exemplo, era alta do preço, aí aparecia, só que aí baixa do preço. Só que aí preço, por exemplo, aparecia todo dia. Então, na hora de filtrar, não apareceu nenhuma palavra. E a outra amostra chegou a aparecer termos, mas foram poucos. Então, a gente decidiu escolher a palavra que tinha mais... A palavra não, a amostra que tinha mais tweets. E tinha mais... ficaram mais palavras no final para o dicionário. Essas foram as referências que eu usei para essa apresentação. E aí os e-mails de todos os autores. O Vinícius é professor da UFRJ, do mestrado, meu orientador. E é isso, obrigada. Parabéns, Milena. Parabéns Obrigada. para os autores. Muito legal o seu trabalho, trazer essa análise dos sentimentos usando as redes sociais. Foi uma coisa nova para mim também, assim, do trabalho do professor Ronaldo, foi uma coisa nova e bem interessante. E a sua metodologia está super robusta, muito completa. E eu só tenho uma pergunta para fazer em relação à questão de se utilizar o comportamento das redes sociais para se mensurar o sentimento, né? Para esse sentimento ser utilizado em relação a comparar o retorno da ação com esse sentimento. Intuitivamente, assim, pensando sobre esse problema, às vezes na minha cabeça vem que o comportamento das redes sociais tem a ver com algum evento de mercado que reflete tanto esse comportamento quanto o retorno da ação, né? E aí a minha pergunta é em relação a isso, né? Eu sei que você mostrou um esqueminha ali, mas como diferenciar ou relacionar diretamente o comportamento, o sentimento das redes sociais com o retorno e não ser um efeito de algum evento de mercado influenciando tanto o sentimento quanto o retorno da ação? Então, eu cheguei até antes da minha dissertação, eu cheguei a fazer também isso, de eventos, um estudo de eventos, e que eu também tinha usado Twitter e tudo, e também, realmente, é o que você percebe, realmente acontece. O que a gente decidiu fazer, por isso que a gente decidiu a Petrobras, de antemão, né? Porque ela é sempre falada. Então, independente de ter um evento ou não, ela é a empresa, na verdade, ela é a empresa mais falada do Brasil. E ganhou esse prêmio, por incrível que pareça, não nos anos da Lava Jato, né? Ela ganhou também depois dos anos da Lava Jato. Ela foi a última empresa a ganhar esse prêmio também. Então, acabou que a gente foi vendo, a gente chegou a fazer uma análise temporal até dos tweets. Realmente, em eventos mais polêmicos, há realmente um maior número de tweets. Mas ela é sempre falada. Então, por isso que a gente pensou, alguma coisa tem. Mesmo que seja em alta, mesmo que seja em momentos positivos, pode ser que dê algo. Então, a gente foi para investigar isso aí. E muitos estudos também fazem essa relação, né? De mercado acionário. Isso vocês trazem muito bem fundamentado no trabalho de vocês. Parabéns. Tá? Quanto à questão dos tweets, né? Você falou que fez uma filtragem e tirou alguns tweets que se repetiam, não entendi muito bem, até na tua leitura. Até na leitura do trabalho. Não repetiam. Tweets que apareciam, não era nem tweets, termos que apareciam tanto em dias positivos quanto em dias negativos. Sim, entendi. Uma outra coisa que eu tenho em relação à questão dos sentimentos, a gente sabe que nas redes sociais os sentimentos são muito extremados, né? Como que vocês fizeram essa filtragem também, tipo, em relação... Ou simplesmente foi negativo ou positivo, né? Por mais que seja altamente extremado esses sentimentos. Sim. Então, na verdade,
o que a gente queria é que não fossem termos que fossem neutros, que fossem falados em qualquer momento. Porque eu peguei termos até de dispositivos. Uhum. Então, assim, a gente pensou, vamos pegar tudo. E o que é natural, mas isso eu acho que até é intrínseco ao ser humano. A gente, na hora que está com um sentimento mais negativo, a gente costuma ser mais agressivo. Então, eu não poderia tirar isso, que eu acho que é intrínseco. Eu acho que é tanto que assim, o achado ele está até de acordo com a teoria, né? Quando as pessoas estão com mais medo, quando o mercado está ruim, é aí que as pessoas postam mais, aí que as pessoas, querendo ou não, os termos ficam mais extremos, né? E ficam mais significativos. Então, na verdade, a gente pensou que é até um achado, né? Realmente é de acordo com o que acontece na realidade. As pessoas, quando estão com mais medo, elas ficam mais... Isso, eu achei muito legal você trazer a questão das teorias das finanças comportamentais, o Kahneman Tversky ali nos resultados, mas eu senti falta de discutir isso nos seus referenciais. No seu referencial. Então, talvez, como sugestão, eu deixaria nem que você traga um pouco, né? Pelo menos aqueles os pontos que você discute nos seus resultados, porque a gente sabe que a teoria dos prospectos e a teoria das finanças comportamentais tem N vieses e discussões ali, né? Então, o que você resgata ali no seu resultado apresenta no referencial um pouco do que é teorizado pela teoria dos prospectos das finanças comportamentais do Kahneman Tversky, né? Isso eu deixaria como sugestão. Uma outra questão, nos seus resultados, olhando aqui, você traz os testes dos pressupostos, né? Eu vi que, eu posso estar enganado, se a minha interpretação estiver certa, vocês tiveram problema de heterocidasticidade, né? Ou não? Foi, né? Acho que foi. E em algum momento eu não vi vocês falando se vocês usaram um erro padrão robusto para... Eu não Foi lembro. usado. Isso não está na metodologia, tá? Ou passou batido para mim. Eu estou dando um Ctrl F aqui, mas eu não estou achando. Mas aí eu sugeriria também comentar os testes, tanto de normalidade, por mais que se eu vi até de normalidade vocês tiveram algum problema ali, né? Mas a questão é que vocês têm dados enormes ali, acho que fica a normalidade é tranquila. E se vocês usaram o padrão robusto, só comenta isso também no teu texto. Não tem a parte metodológica e a parte econométrica, não tem o que discutir. Vocês optaram por efeitos fixos e isso é uma escolha de vocês como autor, eu acho que também é razoável, por mais que não precise... Tem trabalhos que preferem fazer os testes certo para precisão quais são os melhores efeitos a ser utilizado, mas vocês justificam isso na metodologia de vocês, eu não vejo problema nisso, tá? E no mais, parabéns mesmo, parabéns pela defesa. É muito legal participar aqui com o Felipe, ter trabalhado na UFSC como mestre, feito meu mestrado lá, e eu sou oriundo da graduação da UFRJ, né? O professor Marcelo Alfa, meu orientador de TCC, fico muito feliz de poder tentar contribuir um pouco com os trabalhos que saem de lá também. Um prazer, professor Ronaldo, também de ler o seu trabalho. Queria abrir para perguntas e comentários sobre o trabalho da Milene, deixar para quem quiser tiver dúvidas ou comentários ou contribuições, por favor, abre o microfone aí para a gente interagir um pouquinho. Posso começar, professor Rodolfo? Claro, professor. Eu fiquei com uma dúvida, Milene. Bom, primeiro, parabéns. Assim como o professor Rodolfo, eu gosto muito de... A gente aprende a gostar de finanças comportamentais quando a gente vai estudar, né? Lá no doutorado, a gente via muito essa situação e a gente quer usar essas ferramentas. Eu utilizei mineração de dados para a coleta dos meus dados no doutorado, né? E é uma ferramenta fantástica, professor Rodolfo, a gente tem que aprender, né? Você é de que área mesmo, Milena? Desculpe. Eu fiz contabilidade. Na minha graduação é economia, mas eu fiz mestrado em contabilidade. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou baixar minha mão aqui, né? Fica chato. Os tweets que vocês analisaram são apenas de investidores ou são todos os tweets da rede?
Todos. Não foi segmentado se ele é um investidor ou não. Não, todos. Qual a ferramenta que você... Uhum. O único filtro foram os termos. E não ter tem um link que você compartilha e aí é repostado, e aí eu não contei também, não. Entendi. Os retweets. O retweet, né? Você usou que ferramenta para coletar esses dados dos tweets? Eu comecei com R, sendo que aí teve um problema ano passado, que mudou a política, na eleição americana mudou a política do Twitter. Aí eu tive que ir para o Python, aí eu fiz tudo no Python. Entendi. Massa. Não, perfeito. É que eu também utilizei o R que a gente aprende, né? Então a gente tem que usar. Não, eu achei que só lá a questão, professor Rodolfo, que eu ia levantar com você, Milene, quando você apresentou os resultados, né? Tem uma mesma variável, se não me engano, é a STO que você chamou do... Eu não anotei aqui. Sentimento total. Sentimento total. E ele fica positivo e negativo, mas lá na tua análise, eu acho que está no mesma linha, sabe? Assim como você fez no sentimento SME, se não me engano, se você quiser projetar, nós já tiramos a dúvida. É no slide 15. Sim. Não, é no slide... Antes. 14. Antes. Acho que é no anterior ainda. STO, né? Esse aqui? No próximo. Eu devia ter anotado o número do slide aqui, não anotei. É esse mesmo. Mas dá uma olhadinha, o STP, tá? Que o STO ele fica positivo e o SME ele está negativo. Tá? Mas lá no teu texto, quando você analisa, ele está invertido aqui, a análise tua, porque quando o índice fica negativo, né? Assim, foi perfeito quando você disse. Sim, como eu acho que eu nem cheguei a interpretar no meu texto, porque como ele não deu significativo, realmente eu não cheguei nem a comentar sobre isso. Uhum. Passe no próximo slide, por favor. Isso. Não, tudo bem, né? Mas como a tua constante ali, as duas estão negativas, né? E o teu ST é que as duas sempre... Ah, tá. O ST, que tá, uma está positiva e outra negativa, mas não deu significância. Isso. Tudo bem. Eu confesso que esse quadro aí foi totalmente revisto, porque está realmente mal... Tá mal colocado, né? Eu deveria ter organizado melhor. Depois, na minha dissertação, eu até organizei melhor, porque ele está meio confuso mesmo, viu? Sei disso, eu vou melhorar na escrita, vou melhorar na apresentação. Eu concordo com o professor Rodolfo, né, professor, que geralmente, para a gente utilizar o efeito fixo, geralmente, nos artigos, eu tenho visto os testes que falam, olha, fizemos o teste A e tal, eles é que indicaram utilizar o efeito fixo. Mas também, professor Rodolfo, já ouvi muita gente defendendo que não precisa isso. Então, Milene, eu acho vai precisar, depende da revista que você for mandar, né? Talvez eles peçam, olha, eu quero que faça os testes. Não precisa fazer os testes, né? Então, porque eu já vi as duas correntes, sabe? Isso vai depender dos avaliadores, mas acho que o trabalho está bem justificado, a escolha dos efeitos fixos, né? Mas é que eu já ouvi, professor Rodolfo, o pessoal falando, olha, tem que justificar, né? Tem que apresentar os testes para saber, porque não é uma decisão do autor, mas o efeito fixo já é a ferramenta mais robusta para utilizar, né? Então, será. Mas mesmo assim, parabéns, Milene. Achei muito legal, tá? Obrigada. Parabéns mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Felipe, quer falar alguma coisa? Não, sem pergunta. Milene, parabéns. O trabalho está excelente, trabalho de todos, professor Ivonaldo, professor Felipe. Muito obrigado. Se ninguém mais tiver algum comentário, alguma pergunta, se os autores também não tiverem mais nenhuma consideração a fazer, eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos autores, parabéns mais uma vez, e que agora os trabalhos sejam encaminhados para uma
publicação futura num periódico, né? E que a gente continue construindo aí o trabalho de vocês. Eu sei que a gente mandou, os trabalhos foram enviados ali em janeiro, fevereiro, né? A gente tem que submeter para o Congresso, então muita coisa já mudou de lá para cá. Eu sei que uma minha orientanda também está apresentando. Infelizmente, eu não pude assistir o trabalho da minha orientanda, porque eu estou mediando vocês, ela está apresentando numa outra sessão, mas muita coisa mudou também. Gente, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, que assistiram, e um bom congresso a vocês. Obrigada. Obrigado.